A paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje, para me posicionar criticamente acerca de uma imagem que eu particularmente tomei conhecimento lá no início dos anos 90, de lá para cá, pelo menos na minha percepção, esta imagem tinha perdido um pouco o seu poder atrativo, havia perdido o seu poder de encantamento, de sedução, por assim dizer, caiu em desuso e que foi retomada nos ciclos evangélicos mais recentemente por conta dos conflitos envolvendo Israel e o Hamas. E a imagem a qual eu me refiro é esta que sustenta ser Israel o relógio de Deus. Ora, assim que se iniciou a guerra envolvendo Israel e Hamas, logo após os atentados terroristas em Israel e o início da guerra, muitos pastores, fazendo uma leitura apocalíptica e escatológica deste evento, retomaram essa expressão que coloca Israel como sendo o relógio de Deus. Ora, esta expressão sempre me incomodou, acerca dela eu tenho um parecer crítico, eu não adiro a este conceito e quero me posicionar acerca dele neste vídeo. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal, para nos ajudar na divulgação deste espaço. Esse é um espaço por meio do qual nós proclamamos o Evangelho do Cristo. Nós fazemos uma leitura do Evangelho do Cristo, buscando conhecer o Cristo a partir da essência de seu Evangelho, a partir do espírito de seu Evangelho. Portanto, nos ajude se inscrevendo neste canal, se não fez ainda, divulgando a outras pessoas, a fim de que nós possamos levar a um grupo cada vez maior as mensagens aqui pregadas. Bem, esta imagem que faz de Israel um relógio de Deus é uma imagem que eu particularmente, repito, tomei conhecimento em meus primeiros anos de estudos bíblicos lá nos anos 90, a partir da leitura de certos escatólogos, certos apocalípticos, por assim dizer, e que naquele período era uma expressão extremamente explorada, extremamente avivada. Mas esta imagem perdeu a força com o passar dos anos e recentemente ela foi retomada nos ambientes evangélicos, e nós já podemos antever já podemos pontuar um certo dado curioso e que me parece contradizer a este segmento evangélico que insiste nesta ideia de que Israel é o relógio de Deus. Ora, Israel não se reconhece como relógio de Deus. Esta é uma imagem que foi forjada no meio evangélico para se referir a Israel, imagem esta que Israel nunca se apropriou, né? nunca aderiu. Né? Eu particularmente não conheço um grande líder de Israel que se assuma ou que assuma
a sua nação como sendo um relógio de Deus. Então, é uma imagem que surge nos meios evangélicos, nesses meios mais apocalípticos e escatológicos, e que tem uma série de problemas que nós ficaríamos aqui por horas apontando, mas eu quero me ater apenas a alguns deles que me parecem ser os mais gritantes. Bem, vejamos. Ora, qual a finalidade de um relógio? Ora, a finalidade de um relógio é, acima de tudo, tornar a nossa vida mais organizada. Nós utilizamos o relógio para despertar pela manhã no horário adequado, para tomarmos um café. Usamos o relógio novamente para identificarmos se já chegou o tempo, o horário, sairmos de nosso trabalho, de nos dirigirmos à faculdade, se já é tempo de repousarmos e deixarmos o trabalho e voltar para as nossas casas. Ora, um relógio, nós sabemos perfeitamente, é uma marcação do tempo, é um recurso artificial que nós criamos para nos organizarmos melhor, para organizarmos melhor a nossa vida. Portanto, intuitivamente, o relógio nos ajuda a tocar com uma certa naturalidade o ritmo de nosso cotidiano, o ritmo de nosso dia a dia. E esta imagem que associa Israel ao relógio de Deus, me parece ser uma imagem extremamente incoerente. Por quê? Porque quando se afirma que uma determinada nação é o relógio de Deus, se quer afirmar que esta nação determina o ritmo de Deus. Se quer afirmar que esta nação dita a organização da ação de Deus, do fazer de Deus, da intervenção de Deus, enfim, considerar Israel como um relógio, como o relógio de Deus, né? E o artigo mais apropriado em relação àquilo que essa ala evangélica, apocalíptica, escatológica se propõe a sustentar Israel é o único relógio de Deus. Portanto, Deus de alguma forma está condicionado ao tempo que é ditado por Deus. E quando ao tempo que é ditado por Israel, e quando este tempo, e quando esta imagem se renova diante do genocídio que o primeiro-ministro de Israel, o senhor Benjamin Netanyahu, tem praticado contra o povo palestino, esta imagem, em vez de despertar um certo entusiasmo entre determinados segmentos evangélicos, entre uma determinada ala de lideranças evangélicas, deveria, se essas lideranças evangélicas estivessem embevecidas, imersas no Espírito do Cristo, deveria, ao contrário de gerar entusiasmo, gerar uma verdadeira vergonha, para dizer o mínimo, um verdadeiro constrangimento, porque num contexto como este, sustentar que Israel é o relógio de Deus implica em afirmar
que tudo aquilo que Israel tem praticado na faixa de Gaza, este verdadeiro genocídio, este verdadeiro massacre, esta matança de mulheres e crianças, matança essa que já ultrapassa a casa dos 32 mil mortos. Ora, se afirma que Israel, neste contexto, ou em qualquer outro, mas neste muito mais, se afirma que Israel é o relógio de Deus neste contexto, se quer dizer que Deus está ungindo este tempo, que Deus está se aprazendo com este tempo, que Deus está condicionado a este ritmo, que Israel está colocando, está delimitando, está estabelecendo as passadas de Deus, o que parece extremamente absurdo e incoerente. Incoerente porque nenhum povo, nenhuma nação, ninguém pode condicionar o tempo de Deus. Deus é absoluto, Deus é eterno. Deus transcende o tempo e o seu agir, a sua intervenção, não é determinada por um homem e nem mesmo por uma nação. Ora, dizer que Israel é o relógio de Deus implica afirmar que Deus está condicionado ao ritmo que Israel lhe determinar, que Israel lhe impuser, que Israel e Deus assim se deixaria ser levado, se deixaria ser conduzido. Ora, o ritmo, portanto, desta matança que segue uma escala cada vez maior, uma escala cada vez mais crescente, este ritmo é o ritmo que subjuga ou que delimita a própria ação divina, a própria forma de Deus se organizar, porque, repito, intuitivamente, a ideia que temos do relógio é esta. Ora, o relógio determina o ritmo do nosso cotidiano, determina o ritmo de nossa vida. Ora, o relógio nos diz quando devemos levantar, quando devemos acordar, quando devemos dormir. O relógio nos diz quando devemos sair para trabalhar e voltarmos dele. O relógio nos diz quando devemos ir para a faculdade estudar ou quando é hora de retornarmos à nossa casa. O relógio nos diz quando devemos ligar a televisão para assistir este ou aquele programa e quando devemos nos desligar dela. Ora, se Israel é este relógio que vai determinando o ritmo de Deus, nós podemos claramente afirmar que este Deus, que é o Deus crido e defendido por esta ala evangélica que insiste nesta metáfora, ora, este Deus é determinado não pelo ritmo da graça, mas pelo ritmo da desgraça. Ora, se o que Israel está fazendo na faixa de Gaza condiciona o ritmo de Deus, nós não podemos concluir outra coisa além disso, que de alguma forma Deus foi sequestrado por tudo isto. Deus está condicionado a tudo isso e mais ainda, Deus está ungindo, abençoando e aprovando tudo isso. Ora,
esta ideia de Deus me parece ser extremamente incompatível com o Deus revelado pelo Cristo, porque este Deus revelado pelo Cristo, este Deus apresentado pelo Cristo, nos coloca diante de um outro tempo divino, que é o tempo da graça, que é o tempo do amor ao próximo, que é o tempo do cuidado, que é o tempo do carinho, que é o tempo da doação, ainda que seja doação de vida, que é o tempo da paz, que é o tempo não das armas, mas o tempo do amor, o tempo de uma formação de consciência que acredita mais no poder da palavra, das ideias, do discurso, do que no poder das armas, do que no poder da espada. Ora, se Israel é o relógio de Deus, e Deus anda no ritmo deste massacre que está sendo feito na faixa de Gaza, se Deus anda no ritmo deste genocídio praticado em Gaza, este Deus está muito distante daquele Deus que nós conhecemos a partir do Cristo, porque este Deus revelado no Cristo, apresentado pelo Cristo, manifestado no Cristo, é o Deus cujo tempo se chama tempo da graça e não tempo da desgraça. Ora, nós podemos ver em Gaza qualquer outro tipo de tempo, menos o tempo de Deus. Por quê? Porque Deus não se condiciona àquilo, Deus não se submete àquilo, Deus não se apraz com aquilo, aquilo não determina o ritmo de Deus, porque o ritmo de Deus é dado por Ele mesmo. A ação de Deus, a forma de Deus se relacionar com o homem, e ainda o tempo desta relação parte dele, e já partiu quando Cristo veio a este mundo para proclamar as boas novas, para anunciar as boas novas e doar a sua vida para remir os nossos pecados no alto daquela cruz. Ora, o tempo de Deus já foi revelado na cruz. O ritmo de Deus é o ritmo da graça e não da desgraça. Portanto, se quisermos falar de um tempo divino, falemos do tempo Kairos, porque este é o conceito de tempo mais alinhado ao espírito do Evangelho. É o tempo por meio do qual Cristo se manifesta, Cristo propõe ao homem Deus, o seu Pai, como por ele é conhecido, e ele, o Cristo, tem um conhecimento pleno do Pai. Ora, este Pai não é um Pai que se apraz com a desgraça, muito menos que se deixa ser condicionado por um ritmo de tragédia, de genocídio, de massacre, de tantas pobres vidas humanas como tem ocorrido na faixa de Gaza. Ora, o ritmo do tempo, o ritmo no qual Deus se organiza e se orienta, não é, repito, este ritmo determinado por um governo de extrema direita, por um governo que decididamente, que claramente tem um projeto de poder que
que para ser realizado, concretizado, precisa dessa extinção massiva de um povo, o povo palestino, para anexar terras, territórios palestinos à jurisdição, à geografia de Israel. Ora, Deus, insisto, não se deixa ser condicionado e determinado pelo ritmo de um governo de extrema direita, um governo que tem um projeto de poder que, para ser concretizado, repito, precisa extinguir um povo e anexar as suas terras. Não. Deus não se submete a este ritmo, porque o ritmo de Deus não é o ritmo da desgraça, não é o ritmo do genocídio, não é o ritmo do assassinato. O ritmo de Deus é o ritmo da graça. O tempo que Deus conhece é o tempo da graça. E ao contrário daquilo que o primeiro-ministro de Israel tem feito na faixa de Gaza, no tempo de Deus, no tempo da graça, se afirma vida e vida em abundância. Olha, foi para isso que Cristo veio, foi para isto que Cristo se entregou no alto daquela cruz, e é para isto que Cristo vive e vive eternamente. Ora, se existe algo que acelera, por assim dizer, a passada ou a ação divina, é o apelo ou o clamor que o pecador lhe faz, recorrendo ao seu auxílio, recorrendo ao seu socorro, recorrendo aos seus abraços, aos seus afagos, aos seus aconchegos e aos seus consolos. Isto sim coloca Deus no caminho do homem. Passou disso, já é tempo do homem, já é tempo cronológico, deixou de ser tempo kairós, deixou de ser tempo da graça. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo, e até uma próxima.